Oi, pessoal, esse é o Crespo Podcast, um podcast de assuntos variados. Eu sou a Renata Crespo e sejam todos bem-vindos. Oi, gente. Bom, eu levei um tempinho sumida, né? Mas estou de volta. Hoje vamos falar mais um pouquinho sobre dublagem. Eu tô com a Andréa Borucci, espero que eu tenha falado sobre o nome dela certo. Tá certíssimo. Bom, ela é dubladora, atriz, né, diretora de dublagem. Bom, Andréia, primeiramente eu já queria, né, te agradecer. Muito obrigada por você ter topado participar, bater esse papo aqui, tá bom? E sinta-se à Imagina, vontade. tá ótimo. Não, obrigada pelo convite. E vamos lá, vamos papear. Isso. Bom, eu queria que você começasse a falar como começou, né, a sua carreira na dublagem, porque você já fez televisão, você já fazia televisão, você Sim. fez, já fazia teatro. Como é que foi assim? Você já gostava dessas, né, do mundo assim da arte? Sempre gostei, Renata, sempre gostei. Desde de muito nova, na escola, já adorava participar de teatro e depois na adolescência fiz parte de grupos amadores de teatro, eh, e apresentei várias peças. Uhum, Na verdade, nunca deixei de trabalhar, assim, como atriz, e aí me profissionalizei, eh, também sou formada em turismo, acabei também? fazendo Nossa, fiz que legal. uma faculdade de turismo, seria minha segunda opção de profissão, né, o turismo, que eu adoro. Uhum, Mas, eh, e aí eu me profissionalizei como atriz. Antes disso, eu já fazia muitos comerciais, muitos, vídeos para empresas institucionais, locução, e depois e teatro também, né. E depois continuei trabalhando bastante, e aí chegou um ponto que eu tive que decidir realmente, porque eu já estava formada em turismo foi uma época que eu estava trabalhando muito, fazia muitos uhum. comerciais, tinha muito trabalho, e foi quando eu conheci a dublagem. Aí tudo mudou, né, porque a dublagem, realmente eu fiquei apaixonada, eu comecei a me dedicar muito, fiz um curso, nesse lugar mesmo, que foi a Cinevídeo, que é um estúdio que ainda funciona. Aham. Eh E nesse curso, eu acabei sendo escalada logo para um trabalho, e comecei a trabalhar bastante nesse estúdio e em outros, né, e aí não parei mais. E foi assim. Você também chegou a fazer televisão, né, novela, essas coisas? Fiz novela, Caso Verdade, fiz algumas séries, e o último trabalho já tem um tempo já, que foi, a minissérie JK. Aham, Mas fiz algumas coisas mas, acabei, principalmente depois que eu comecei a dirigir dublagem, que ano que vem eu completo 20 anos como diretora de dublagem, aí a dedicação passou a ser total, porque a direção exige muito, né, da gente, toma uhum. muito tempo, e aí tendo que me dividir ainda com a dublagem, né. E, então eu fui cada vez mais me focando, né, nesse trabalho. Sim. Mas você, por exemplo, você gostava, assim, dessa parte de televisão ou você preferia, assim, mais a dublagem? Como que era para você? Eu gostava, mas na televisão, primeiro que é um mercado muito fechado, né, uma concorrência muito grande, para você ter acesso a testes, né, praticamente eles não existem, né. Aham, Então é um mercado, na minha época era difícil, hoje em dia também, mas eu fui meio que, não sei, me desapegando disso, entendeu. E uhum, também a gente acaba não tendo muito controle do nosso trabalho. Eh, e isso me incomodava bastante. Então eu curtia, mas não era, assim, apaixonada. Entendeu? Como eu sou uhum. com a dublagem.
E acho que também acabou casando, né? Porque querendo, assim, o dublador ele também precisa, ele tem que ser um ator, né? Então, Você tem que você ter registro. continuou, você só assim, não tá na Exatamente. televisão, mas continuou aparecendo, né? Continuou exercendo a sua Sim. profissão de atriz, né? É, na dublagem, eu acabei juntando 2 coisas que eu adorava, que era atuar e trabalhar com a voz, que eu fazia locução, eu fazia vídeos, né, só de narração, então eu consegui conciliar as 2 coisas, né, Uhum. e foi maravilhoso. É exatamente isso, eu continuei exercendo meu trabalho e podendo ter uma variedade enorme de personagens, Sim, é né. bastante, né? É, que eu não poderia ter na televisão, não teria como, né. Sim, você fica bem mais restrito, né? Muito mais. Então, Sim. foi ótimo. Você falou da questão de direção, né? Você, assim, prefere mais a parte de direção ou de estar ali como dubladora? Dublando mesmo. Com certeza dublando. É mais tranquilo, né? Não, é porque é o que eu sou, né, assim, eu sou atriz, Uhum, e a dublagem eu tenho, assim, um prazer enorme poder, eh, viver, né, cada personagem, eh, interpretar e, enfim, é um trabalho completamente diferente. A direção, eu tenho paixão pela direção, eh eu gosto muito mesmo, muito. Mas assim, se tivesse que escolher, por exemplo, uhum, eu ia preferir a dublagem, que é, enfim, que é a minha paixão, desde o início sempre foi, né, sim. sem dúvida. Eu queria que você falasse também um pouco sobre a questão da direção, assim, como é que funciona? Quando vocês têm, né, um produto, vocês, enquanto diretor, vocês têm essa liberdade de escolher quem vai fazer, né, aquele personagem, ou é algo que já vem, né, de, assim, pelo cliente? Como é que funciona para vocês isso? Não, no meu caso, onde eu dirijo, né, com os clientes que é na Delarte, com os clientes que a gente tem lá, o diretor tem liberdade de escolher. Uhum, Mas, claro que respeitando, eh, existe uma série de etapas, assim, né, na escolha do elenco. Primeiro é a uhum, pesquisa, que é uma pesquisa longa mesmo, detalhada, para saber quem já dublou determinado ator, quem já dublou para aquele determinado cliente, né, porque às vezes é o mesmo ator e tem o dublador que já faz filmes para um cliente e outro para outro cliente, né. uhum, Então a gente tem que ver o histórico exatamente dos dubladores daquele ator, e aí depois, é claro que às vezes, o cliente tem alguma preferência ou, um determinado personagem o dublador que sempre fez, às vezes, para um determinado personagem, ele já não casa bem. Ou ele já aham, tá fazendo um tipo bem mais velho, ou com várias etapas, várias fases da vida. E aí você não pode pegar um dublador com uma voz jovem que de repente não vai alcançar aquela idade, né, de fazer ele mais velho com verdade, né. uhum, Eh, então, entendeu? São várias etapas e às vezes, o cliente, enfim, né, de um tempo para cá, acaba escolhendo um Star Talent, daí já é uhum. uma outra questão, né, que cada vez a gente é usado mais, né, eh, mas normalmente o diretor tem liberdade de escolher. Você citou a questão do startup. Você, enquanto diretora, já trabalhou com muitos startups? Como é para você, assim, ver Muitos. startups e, assim, dublagem? Já trabalhei, já dirigi vários, né, vários, desde Frozen, que eu fiz, que foi o Fábio Porchat, eh, na verdade, Mowgli, que foram 6 Uhum, Star Talents que eu dirigi, nossa, muitos, né, a Larissa Manoela, que eu fiz 2 filmes com ela, eh, nossa, tem muita gente, tem muita gente, Bruna Marquezine, nossa, uhum. trabalhei com muita gente e é muito legal, muito, muito interessante porque, eh, principalmente
quando são atores, né, Sim. eu acho que tem que ser, né. Eh, e aí eles chegam com uma vontade de fazer bem feito, de dar certo, e isso já é uma coisa bem bacana, né. Aham. Eh É trabalhoso, né, sempre é muito trabalhoso, basicamente é como se fosse, um curso de dublagem, né, para aquele ator que está chegando que nunca dublou, né, É porque ele tem a então experiência do ator, né, ele não tem a experiência isso, do lado da dublagem, né, que é pois é, diferente. não tem, exatamente isso. Então tem todo um cuidado, é mais demorado, e é como se fosse um intensivão, né, assim, Uhum. eh mas eu curto, eu acho bacana, assim, eu acho legal. Tem vezes que dá super certo, tem vezes que a gente tem uma ótima surpresa, que são atores que pegam rapidinho, sabe, a técnica da dublagem, e Uhum. aí você vê que, entendeu, já aquela coisa intuitiva que vai, e é bacana, eu acho legal. Tem alguma, assim, produção que você dirigiu, que você fala, assim, que tenha sido muito difícil, assim, em termos de direção, que você possa, né, citar e tal? Mas com o Star Talent, que você diz? Sim, no modo geral. Ah, no geral, né. Eh, Algumas produções foram desde o início, assim, o Homem de Ferro 3 foi uma produção bem difícil, e foi bem lá, assim, no início, já tinha feito alguns filmes de cinema, uma produção que o filme mudou muito, muito, tudo mudou no filme, na versão final. E aí foi uma correria, e tudo muito fechado, a gente só tinha a boquinha, assim, sabe, tudo fechado, a gente só via a boca do Uhum. ator. Então isso cria uma dificuldade muito muito grande, né. Então foi Sim. uma experiência, assim, interessante, e foi um aprendizado mesmo, né, porque foi bem difícil. E aí tem filmes que são tipo Oppenheimer, eh foi um filme bem também difícil, pelo filme em si, né, que é um filme Uhum. grandioso, né, alguns assim, cada um com a sua dificuldade, né, eh, Sim. mas esses 2 e o Mogli também, porque eram 6 Star Talents, cada um querendo, usar uma técnica diferente. Uhum. Entendeu? Então a gente tinha o Thiago Lacerda, Marcos Palmeira, foi uma galera, né, o Abravanel, enfim, mas cada um e uma criança que passou num teste Ai, meu Deus. para o Mogli, que também praticamente não tinha experiência, era muito novinho, né. Aham. O personagem principal, o que é um desafio e tanto, né, apostarem assim, porque tem que dar certo, né. São filmes muito esperados, né, todo um investimento, tem que funcionar, né. Então, foi uma experiência e cada ator queria fazer de uma forma, queria, eh, ouvir a fala e dublar depois. A gente Uhum. dublou junto, simultaneamente, né. É. Ou queria que eu falasse para imitar como eu estava falando, como a inflexão, ou um outro, né. Enfim, cada um tinha um jeito, assim, diferente de tentar chegar lá, né, de tentar, Uhum. entender o que era dublagem. E eu imagino que seja uma correria, porque assim, principalmente em questão de Star Talent, né, porque, como a gente falou, ele tem a noção da parte da artística, né, ele não às vezes não tem a noção da dublagem, aí você também tem o seu tempo, né, que você precisa entregar aquele trabalho, imagina a correria que não deva ser, né. Exatamente, é uma corrida contra o tempo. Tem vezes que é enlouquecedor, assim, porque você quer que o resultado, né, fique incrível, né. E a gente precisa de mais tempo de estúdio e aí tudo tem data, né, tudo Uhum, tem quando tem, claro, assim, Star Talents, né, geralmente o prazo é maior, já dá um tempo maior, é diferente de um dublador comum, né, a gente tem,
eh, uma quantidade X, né, de loops por hora, né, que são 20 loops, e o Uhum. dublador normalmente faz em menos tempo, né, a não ser que seja um trabalho muito difícil e tal. Mas para o Star Talent, a gente acaba contando, assim, no máximo 10 loops por hora, entendeu? Ou até menos, né, às vezes você passa 1 hora fazendo 3 loops, né, Aham. difícil e tal. Então o tempo para ele é diferente, são filmes que já se espera, que vai ser demorado, então já dá um tempo maior, né. Sim, sim, eu imagino. E aí entrando um pouco nos seus personagens, né, Ah, vamos que são muitos. Estava fazendo uma pesquisa, falei: "Nossa, são bastante", né. é verdade. Eh, Falando assim, do Pocahontas, por exemplo, você fez teste? Como é que foi? Que você já foi escalada direto? Como é que foi para? Não, fiz teste, foi meu primeiro eu tinha 5 anos de dublagem, foi meu primeiro teste para cinema, e, e aí foi maravilhoso, porque eu não tinha ideia, né, assim, do que seria, né, do que se tornaria, como é até hoje, né, porque Pocahontas continua, né, existindo, assim, de uma forma muito presente na vida das novas gerações, né, Uhum, então isso que é muito legal, né. Tudo que eu fiz, assim, de pra Disney, né, as princesas e tal, são realmente trabalhos marcantes, porque acabam, né, passando de geração em geração. E Pocahontas foi o primeiro e foi muito marcante, foi muito especial, né. uhum. A gente teve também, né, a Gisele, né, que você fez, teve até um Uhum. filme recentemente não, faz um tempinho, eu acho. Assim, como é que foi também para você? A Gisele, nossa, é um filme que eu adoro. A a a personagem, né, ela é fascinante. E, e essa personagem foi legal porque eu já dirigia na Delarte e esse filme estava sendo feito, eu nem sabia. E aí um dia eu passei, estava num estúdio, estavam, passando ali a dublagem, né, eu falei: "Gente, que filme é esse?". "Ah, é o Encantada". Falei aí eu vi a personagem, né, e aí me falaram: "Olha, até agora não tem a personagem principal, a gente já tá gravando todo mundo, todo o resto do elenco, E não e tinha. não tinha ainda, não tinha sido escolhida, né, fizeram teste, Aham, porque a dubladora tinha que cantar também, então fizeram testes com dubladoras cantoras, né, e eu uhum. não canto, né, naquele nível, né, de Disney, né, e tal. Aí eu fui lá falar com meu chefe, né, eu falei na verdade eu fui falar com o supervisor, criativo da Disney, né, que era o Garcia Júnior na época. Uhum, Eu falei: Aí eu soube que iam fazer novos testes, mas agora não ia ser mais com cantoras, né, iam fazer separadamente, né. Eu falei: "Eu quero muito fazer". Aí eu fui falar com ele: "Eu posso fazer o teste? Eu não quero nem cobrar cachê, eu faço de graça, eu quero fazer, né". Falei com o meu chefe também, ele que falou: "Vai lá falar com o Garcia e tal". E aí eu fiz o teste e passei. Aí foi maravilhoso. E aí a outra nossa, que pessoa legal! cantou que foi muito legal, muito legal. Assim, e é um filme que eu adoro aquela personagem. Depois teve a continuação, né, o Desencantada, mas o primeiro é imbatível, Aham, eu né, o ainda primeiro é não, o primeiro é maravilhoso. Para ser sincero com você, eu ainda de verdade, eu ainda não assisti esse outro, o mas o Desencantado. primeiro, eu ainda não vi, mas o primeiro ele é muito bom. Eu gosto muito também do filme. Ele é bem Aham. legal, assim. É, E ela, é eu, diferente. eu gosto da personagem, assim, ela é bem. Essa É atriz é interessante. maravilhosa, a Amy Aham, Adams, né. sim. É interessante, né, que você foi lá atrás, né, do papel e deu Fui. certo, né?
E que bom que deu certo. Nossa, deu tudo certo, assim, nossa, foi incrível. E aí pegando uma série, por exemplo, você fez também a Roda do Tempo, né, que você fez, né, o personagem da Maureen, como é que foi? Você fez foi teste também? Olha, essa série, gente, porque eu nunca tinha dublado a atriz, né, a Nunca? nunca tinha dublado ela. E Aham. aí, o que aconteceu? Aconteceu que eu ia dirigir a série. Uhum. Ela foi lá pra Delarte e eu fui, enfim, eu ia dirigir. E aí a gente começou a montar o elenco junto com a supervisora, criativa, né, para iniciar o elenco. E aí eu escalei não, eu sugeri, né, 3 pessoas, na verdade uma dubladora estava em São Paulo, e seria bem complicado, porque a gente não ia poder gravar remotamente. Esse teria que ser presencial, né, no Teria que ser caso. presencial, era uma série bem complicada, e a gente recebeu a versão preliminar, tudo muito escuro, cheio de marca d'água, cheio de informação. Nossa! Nossa, a série é muito louca, assim, essa série parece um cinema, sabe, um tratamento de cinema, né. Aham. E aí, eu acabei sugerindo, 2 pessoas, e a supervisora falou: "Andréia, eu quero que você faça". Eu nunca dublei essa atriz, né. E aí, eh, eu sugeri a Priscila, que já tinha na verdade, quem começou dublando essa atriz foi a Cristiane Luize, que faleceu, né, há um Uhum. tempo. Ela dublava essa atriz, e em São Paulo alguma outra já tinha dublado, e a Mabel foi uma também cogitada para mas é ela que estava em São Paulo e estava indo também lá para fora, estava mais complicada, né. Uhum. E aí, eu falei: "Olha, atualmente a Priscila tem mais recentemente, né, eh, tem feito", e pesquisei tudo, coloquei o nome, né, indiquei também Márcia Coutinho, bom, enfim. E aí a supervisora, ela falou: "Eu vou colocar o seu nome, porque, eu acho que tem muito a ver com você". Eh Uhum. E aí e foi lá para fora, né, na verdade foi a indicação com voz com trechos, né, de voz de cada uma, e o que cada uma tinha feito, né, eu coloquei lá, a Priscila já tinha feito, a Márcia não Uhum. tinha ainda, e eles acabaram me escolhendo. E eu Nossa, mas adorei, ficou porque ficou muito bom. que personagem maravilhosa, né. Ela é, gente, ela é assim, eu gosto muito da personagem, É. ela é muito boa. E ficou, assim, ótimo para você que falou que nunca tinha dublado dublado, né, a atriz, nossa, ficou muito bom. É porque ela, apesar de ser mais jovem, do que eu, né, ela tem um peso, né, nessa personagem, ela coloca um peso, uma Sim. maturidade, né, então e ao mesmo tempo tem aquela voz mais doce. E é isso que eles queriam, entendeu? Que passasse uma autoridade, mas sem ser uma coisa muito projetada, não, ela tem aquele poder ali, né, Uhum. mas tipo, com aquela, né, suavidade, né, com ela é decidida, né, eh, enfim, aí acharam que exatamente o que eu poderia fazer, que teria tudo a ver, né. E eu adorei, porque a personagem é incrível. Ela é muito boa, É. E é a gente muito tem às boa. vezes tem isso, eu vejo outros trabalhos da Rosamund, né, que é a atriz, e tem horas que eu falo: "Gente, eu não me vejo, assim, acho que não teria a ver eu ter feito esse trabalho, um outro dela, né". Uhum. Mas nesse, realmente eu me vejo muito, sabe. Nossa, ficou perfeito, assim, Ah, ficou obrigada. muito bom mesmo. Pena que acabou, né, porque Ai, ai. eles é uma série muito cara, né, eles acabaram. Era, né. Ela tinha toda uma produção bem Tinha. É, uma superprodução, né. sim. Aí eu queria que tivesse continuado, ainda mais do jeito que acabou, né, mas É, pois enfim. é. E tinha muita história ainda para ser contada, né. Tinha, tinha sim. É.
Você, assim, você já, como você mesmo disse, você já dublou muita coisa da Disney, você também já dublou várias coisas, né? Acho que de terror. Tem algum gênero Isso. assim que você gosta e um que você fala assim, ah, beleza, eu dublo, mas não curto muito. Ao que eu não curto, Um que você olha, curte e um que você não o filme curte muito. agora vai estrear, né, o Invocação do Mal, que eu gostei muito de fazer, mas é um gênero que particularmente não gosto, assim, se eu tiver que escolher, vamos assistir um filme de terror, Eu não gosto de eu terror, gente. eu adoro filme de suspense, acho que o Invocação é uma mistura dessa e como Invocação tem uma parte, histórica, né, uma história real, né, de uma pessoa que realmente trabalhou com isso, né, era aquela personagem. Ele é muito instigante, né, então eu curto bastante. Mas no geral, quando é coisa com muito sangue, assim, sabe, aquelas isso eu já não gosto, né. Uhum, Agora o terror com suspense eu acho interessante, mas, eu adoro, enfim, comédia romântica, na verdade, assim, eu gosto, da personagem em si, quando é uma personagem boa, né, independentemente do tipo de filme, uhum. eh, aí é bacana fazer, né. E dependendo da atriz também, tem atrizes como a própria Amy Adams, né, Sim. nada dela é fácil, assim, ela se transforma a cada filme, né, e isso é muito legal, Uhum. muito legal. Você falando de não ser fácil, tem alguma atriz assim que. É porque a partir do momento que você vai dublando, né, as pessoas, as atrizes, depois de um Aham. tempo, você já vai pegando o jeito. Mas É. tem alguma atriz assim que você fala, nossa, essa, por mais que eu duble há muito tempo, assim, ela é difícil, assim. Você acabou de citar a Anos, né? Mas tem alguma outra, assim? É, porque a gente acaba, assim, acho que vão ficando, né, que as pessoas continuam chamando, acho que são exatamente aquelas que a gente acaba, fazendo de uma forma mais confortável, né. Uhum, Apesar assim, às vezes são muito diferentes, né, ao mesmo tempo que eu faço a Olivia Benson, que é, né, são 26 temporadas e seguindo, né, e vai indo. vai indo. Ela no início assim, eu tinha sempre que até hoje, né, que botar no meu grave, é uma região que não é a minha região normal, né. Eu Uhum. até a tendência é até fazer mais jovens, né, fiz agora a Lindsay Lohan, né, que não enfim, né, na época que eu fiz ela era muito novinha e agora continua sendo, né, bem mais nova que eu, mas eu consigo fazer nessa região, é bem tranquilo para mim. Agora a Olivia Benson é uma personagem muito mais densa, né, então ela é séria demais, né, então eu tenho que estar sempre muito ligada para manter o meu grave, eh entendeu? Não sair, assim, dessa região, porque ela é uma personagem muito séria, né. Uhum. Ela não é de risos, ela não é entendeu? Então, é outra coisa, assim, é diferente, completamente diferente de mim, né. Então mas eu já me acostumei tanto com ela, sabe, que Já se torna natural, né? muito natural, muito, muito, assim, é é bem tranquilo, sabe. É bem legal. Tem a dificuldade em si, porque ela tem um ritmo, mas a gente vai se acostumando com o tempo do ator, né, da atriz, as pausas, o modo de respirar, tudo isso a gente vai se acostumando. É um exercício, né, Uhum. mas é Você falando nisso, às vezes, assim, você já se pegou, você estava lá fazendo uma personagem que tem um tom, assim, né, como você falou, um tom mais grave, que às vezes não é o seu, e aí você precisa virar aquela chave e fazer um personagem mais assim, mas você já se acabou, assim, quase se perdendo nisso? Tem alguma história, assim, engraçada que você possa contar? ai, Renata, com certeza deve ter tido, mas eu não tô lembrando.
porque Porque são muitos personagens, né, que são vocês dublam ao muitos. longo do dia, assim, né. Mas às vezes quando o personagem não é pra gente, olha, é uma dificuldade. Eu vou te falar, é uma dificuldade, porque aí nada dá certo, você tenta, realmente já aconteceu, né, mas não tô lembrando exatamente o quê. Mas Uhum. assim, não era pra mim, entendeu? E aí me escalaram e falei assim: "Gente, não era", Não tá legal, né. é, não casa, não tá casando, porque tem que ser, né, tem que e aí é uma briga, sabe, você fica assim tentando resolver aquilo ali da melhor forma, né, mas às vezes a coisa não e você vê que o resultado não é legal, entendeu. Uhum. É, pelo menos eu fico: "Ai meu Deus, por que que me escalaram assim, né". A gente tenta fazer o melhor, né, mas, eh, enfim. Você tem costume, André, de assistir as coisas que você faz, ou você é daquelas que, assim, prefere não assistir? Eu assisto. Não, eu não consigo assistir tudo, né, adoraria, né, mas tem coisas que eu assisto, eu quero ver o resultado do trabalho para me aprimorar, né. Uhum. Eh, então eu curto. Eu queria ter tempo de assistir muito mais, Imagino. mas A mas não correria, né, grande. é, às vezes trabalho pra caramba, é fim de semana, principalmente por conta da direção, né, sobra pouco tempo, assim, né, pra família, então às vezes eu quero assistir, mas não consigo assistir tudo que eu tenho uma lista, assim, de coisas para eu botar em dia, né. Eu imagino que sim. Assim, agora mudando um pouquinho, assim, de assunto, hoje a gente sabe, assim, com as redes sociais, né, querendo ou não, as pessoas se aproximaram mais, né, eu acho que dos dubladores, né, que Uhum. antigamente, assim, era um pouco mais difícil você descobrir quem dublava o quê. Como você vê hoje essa aproximação, assim, né, do das mídias, né, das redes sociais, dos fãs, né, com os dubladores hoje? Aham. É, eu comecei realmente não tinha nada disso, né. O Hum, dublador era uma pessoa totalmente anônima e, eu acho bacana, eu acho legal, porque aproximou muito o público. E eu acho que as pessoas têm curiosidade, né, de saber, né, quem é o dono da voz e tal, né, como é que é. Eh, e principalmente pelo retorno dos fãs, eu recebo tanta mensagem maravilhosa, uhum. eu fiquei muito surpresa que quando a gente fez a campanha do Dublagem Viva, e aí eu peguei e postei uma coisa assim, né, estava aqui: deixa eu postar", todo mundo estava fazendo, né, era bacana, né, foi importante, assim. E teve, assim, 180, eu estava vendo outro dia, 182.000 curtidas, Nossa, caramba, e que mais de um legal. milhão, 1,5 milhão de visualizações até agora, e Uhum. mais de 5.000 comentários. Então, e muita gente falando: "Gente, eu sempre ouvia, olha a voz disso", cada um falando um personagem diferente. Então, para ver que a importância da dublagem, como a dublagem, eh, tá inserida na vida das pessoas, né, desde sempre, desde de criança, adolescente, e de vez em quando, assim, me falam: você é dubladora, né? Não, a sua voz eu conheço de algum lugar", e as Isso pessoas que eu te perguntar, alguém já te parou, assim, na rua e falou, sabe, de te reconhecer mesmo, sua voz? cada vez tem acontecido mais. E nos lugares mais, assim, inesperados, é muito legal. E as pessoas, assim, perguntam, sabe, eu começo, falo: "Não, espera aí, você tem voz de dubladora?" Ou então já perguntam: "Vem cá, você é dubladora, né?" E aí fala: tá, o que que de que você lembra? De quê?" Aí eu quero saber o que que a pessoa e cada um tem uma coisa. Outro dia que eu fui levar minha mãe na no dentista. Aí quando foi fazer a ficha, assim, aí o rapaz estava abaixado, estava no balcão, ele estava, assim, mais baixo. Quando ele levantou, ele ouviu eu falar, né, aí ele levantou: "Mulher Gavião". Que legal.
Eu falei: "É, exatamente, eu fiz a Liga da Justiça", quer dizer, era um rapaz, né, ele devia assistir desde muito novo, né. Uhum. Falei: "Poxa, que ouvido bom que você tem, né". Falei assim: "Ah, eu adorava a Liga da Justiça e tal". E em várias situações, assim, engraçadas já ouviram, né, e perguntaram. Isso é muito legal. Então acho que as redes sociais, eh, acho que fizeram, Uhum. entendeu, aproximaram, os fãs e pra gente foi muito legal, assim, de poder ter esse retorno, né, do que as pessoas acham, do que elas gostam, e esse carinho principalmente. Sim. Você citou acabou de citar a questão da dublagem viva também. Uhum. Eh, o que que você acha, Andréia, dessas novas tecnologias como vozes sintéticas, IA na dublagem? Qual a sua opinião, assim, sobre isso, né? Que é Eu bem acho hoje a gente está bem polêmico, honesto, né, né. nesse Eu acho assim que, assim, eu acho que, não sei, que é o futuro, né, eu acho que ainda está um pouco distante, mas não sei, vamos ver, né, o que que o ser humano, eh, vai vai resolver, entendeu? O que o futuro, porque assim, a IA, gente, é uma coisa tão artificial, que eu espero realmente que na dublagem, eu acho que serve para um monte de coisa, né, mas para o uhum, trabalho artístico, eu acho que é inadmissível você ter, substituir de uma forma tão, sem emoção como a IA, né. Principalmente por quê? Porque na dublagem a gente faz a versão brasileira. E é uma coisa que eu sempre, defendo, né, e e sempre que eu dirijo, eu faço adaptação no texto, eu pesquiso, eu mexo em cada frase para ficar mais, coloquial, para ficar o mais natural possível, né. E porque às vezes a tradução vem, mas ela vem, muito em cima do original, né. Então a nossa dublagem é uma dublagem boa, exatamente por isso, porque, a gente faz a versão brasileira. Então, se você simplesmente traduz, mecanicamente, né, você tem um texto totalmente desconexo com o que a gente está acostumado a falar, com gírias que ninguém vai entender, né, uhum. expressões que não são nossas. Então, a dublagem é importante até culturalmente, né, também, ou principalmente, porque a gente usa o nosso idioma da forma como a gente fala, né, e não uma tradução literal sem nenhuma preocupação, às vezes até fora da lógica normal, né. Então a IA vai simplesmente acabar com essa possibilidade. Teria que evoluir muito, muito, mas acho que é difícil, entendeu. E acho que todo mundo vai perder muito, muito, né. Sim. A gente é o que eu falo, né, eu gosto da área de tecnologia, mas eu acho que são coisas e coisas, né, e tem coisas que não cabe, sabe, não fica Sim. legal, né. Eu acho que a dublagem é uma delas, né. Sim, não fica legal. É. Voltando um pouquinho lá atrás, né, André, antigamente vocês, né, dublavam, era, todo mundo junto, numa bancada. Hoje vocês já dublam mais, né, sozinhos, algum até de forma remota. Assim, como que você vê isso hoje em dia? Você era assim, daquelas que preferia mais, sabe, todo mundo junto, ou você prefere mais mesmo, assim, separado, né? Como que é para você hoje, assim? Que a dublagem ela sofreu várias modificações, né, ao longo do Foi. Eu ainda tempo. peguei essa época, né, de todo mundo junto, e que era muito divertido, mas, confesso que, assim, tecnicamente falando, essa evolução só beneficiou tudo, porque, eh, quando você tinha, assim, uma voz como a minha, né, uma voz mais leve, dublando com o dublador, né, com um dublador com uma voz
grave. Então, Uhum, ficava uma coisa, era difícil até para mixagem depois equalizar as 2 vozes, né. uhum, Então, por mais que tivesse uma troca, né, aquela emoção que é diferente, isso sem dúvida, eh, mas tinha uma dificuldade também, se você errava, já comprometia o trabalho do outro, poxa, o cara fez a pessoa fez um trabalho muito legal, aí sem querer, né, a gente errava, né, ou vice-versa, então tinha que repetir tudo. Então, por uma série de motivos, dublar separadamente é melhor. Apesar de que, para direção, a gente acaba tendo que repetir cada um, que contracena, né, que esteja na mesma cena, a gente repete novamente com uhum. outro dublador. Então, passa a ser muito mais demorado, né. Agora, quando tem vozerio, né, hoje em dia que ainda, né, junto, é muito legal, né, poder fazer com todo mundo junto, assim. Uhum, eu imagino. Bom, Andréia, a gente, né, tá chegando ao fim dessa nossa Ah, conversa. Eu queria muito te agradecer, foi um prazer ter você aqui, foi muito prazer bom. foi meu, adorei, obrigada pelo convite. A gente, quem sabe uma hora, né, com o tempo a gente marca uma parte 2 aí, Sim. tá. Mas eu queria deixar um espaço para você, né, se despedir do pessoal, divulgar suas redes social, um pouco mais do seu trabalho, pode ficar à vontade. Então, só agradecer mesmo o carinho dos fãs sempre, são todos muito, assim, atenciosos e acompanham o meu trabalho. Isso é sempre um estímulo, né, muito bacana, muito mesmo. Eh, então, obrigada quem estiver ouvindo, obrigada Renata pelo convite. Me acompanhem lá no meu Instagram, eu sempre quero movimentar meu Instagram, e aí falta tempo, né, agora eu falei: "Não, vou fazer", porque muita gente pede, né, e às vezes eu fico muito tempo sem postar nada, mas tá lá, né, é o meu nome mesmo, né, @Andrea Morucci, e, eh, vamos combinar sim, quem sabe uma parte 2, né, mais adiante. É Isso. isso, continuem prestigiando a dublagem, a boa dublagem, a dublagem ruim, reclamem, né, porque isso também é importante, porque claro que nem tudo é maravilhoso, né, a gente Uhum. sabe, tem trabalhos de qualidade, tem muita gente boa, mas tem também pessoas que, enfim, estão no mercado, mas não têm, o cuidado, né, que deveriam ter. Então a dublagem ruim também tem que ser, apontada, né. Bom, gente, é isso. Mais uma vez, André, muito obrigada. Bom, pessoal, espero que vocês gostem, né, dessa entrevista. Beijos e até a próxima. Beijos.